Chegar aqui o doutor Silvano, não é? O doutor Silvano, que é médico, além de médico também, ele trabalha, não é, como tal, na rede pública, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e também tem um hospital privado que fica ali na rua José Francisco Barbosa. Do Clube do Ipiranga. Rua do Clube do Ipiranga, pronto, esse é que é o endereço. E um hospital bacana, um hospital que tem recebido bastante elogios das pessoas que o procuram, não é? Então nós hoje vamos conversar aqui com o doutor Silvano, como falei anteriormente, a respeito da ideia do prefeito em construir um hospital, né, um hospital municipal, em que inclusive esse hospital municipal, dentro da proposição do mesmo, ele coloca o nome do pai, Hospital Municipal Fernando Aragão. E nada melhor do que conversarmos com um médico, não é, que tem uma história, não é, tem uma história política, não política partidária, não é? Mas tem uma história política no que concerne a questão de saúde pública, também trabalha, como disse há pouco, e já trabalhou muito na área de saúde pública, e tem esse hospital que acabamos de falar, não é? Então eu gostaria de primeiro aqui dar o nosso boa tarde ao professor Moisés Américo. Eu já fiz minha fala, né? Sem cumprimentar o povo, mas boa tarde a todos. Justamente. Você acabou me embalando aí para dar um retorno aí sobre a avaliação do governo Lula, né? E enquanto aqui eu estava com outra atenção aqui no computador. Mas tudo bem. Mas é isso, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, né? Tanto pelas redes sociais quanto pelas ondas do rádio. E boa tarde a Silvano, né? Prazer recebê-lo aqui ao bate-papo, Bosco, a você e a Caleb, que está aí no controle e levando aí todo o som. Isso, nosso grande amigo Caleb. E Bosco, e aí, boa tarde? Tu deu boa tarde ou não? Deu boa tarde, né? Sim. Então, dá de novo. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, é uma alegria estarmos juntos outra vez nessa tarde com um tema fundamental nessa questão de saúde, especialmente do novo hospital, da proposta do novo hospital de Santa Cruz, e com o nosso convidado, doutor Silvano Silva. Doutor Silvano Silva, vamos lá. A gente gostaria que você primeiro fizesse assim uma breve apresentação, né? E em seguida a gente entraria mais precisamente nesse tema que hoje estamos aqui para dialogar no Vale Cidadania. Obrigado a você, Carlos. Obrigado aos ouvintes. É um prazer estar aqui. E a gente tem trabalhado em Santa Cruz. Eu estou em Santa Cruz trabalhando na iniciativa privada e no setor público desde 2010, tá certo? Já temos 13 anos na cidade depois do retorno, e aí a gente tem atuado de forma conjunta, ora no setor público, ora no setor privado, que o setor privado ele complementa a saúde pública naquilo que lhe é permitido e capacitado. E aí a gente tem essa possibilidade de ver que Santa Cruz cresce muito anualmente, e que o setor público não vem acompanhando a possibilidade de absorver essa demanda. A gente sabe que, em termos de saúde pública, a capacidade geradora de doente é maior do que a capacidade resolutiva do sistema de saúde. E aí os equipamentos de saúde precisam ser ampliados, melhorados, reformados, e cada vez mais investimentos para que essa demanda seja absorvida, tá certo? Eu consigo visualizar que precisamos ampliar essa rede de atendimento. Hoje, cada unidade de saúde que atende urgência e emergência permeia em torno de 300 a 400 atendimentos só de clínica médica. Se colocar a pediatria, ultrapassa 500 atendimentos dia. Quer dizer, isso nos capacita a perceber que precisa de 2 ou 3 locais abertos 24 horas, de forma que possamos absorver essa demanda. Para você ter ideia, Carlos, o Conselho Federal de Medicina, ele preconiza que um médico em 24 horas atenda em torno de 70 atendimentos. Isso significa dizer que, se você tem um local em que tem 300 atendimentos
e tem 3 médicos, você já tem uma demanda maior do que aquela capacidade de fazer consultas mínimas necessárias para que haja uma boa prática de atendimento. Quer dizer, nós precisamos de mais locais e de ampliar cada vez mais esses locais de atendimento no sentido de absorver essas demandas. Então, pelo que você aí coloca, não é? Então, e você dá assim uma abrangência, não é? Não só na questão de média e alta complexidade, mas também melhorar e ampliar mais para absorver cada vez mais na questão da atenção básica ou atenção primária, como queira. Então, eu gostaria assim de perguntar para você qual a sua ideia, qual a sua avaliação do ponto de vista dos procedimentos formais e da necessidade do ponto de vista de mais detalhes no que concernem à proposição do prefeito. O prefeito, na verdade, não é, desde quando foi candidato, na época em que foi candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe, ele já encampou essa proposta no período eleitoral. Depois, durante todo o período do seu primeiro ano e segundo ano de governo, ele também continuou encampando essa proposta, eu não diria uma proposta precisamente, mas essa ideia, não é? E aí há pouco ele aprofunda mais essa questão, manda um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, não é, para contrair um crédito junto à Caixa Econômica na ordem de 35 milhões de reais para que se possa iniciar a partir da construção do prédio do hospital, não é? E esse projeto depois é retirado. Eu particularmente, que olhei o projeto e também consultei a Câmara, esse projeto não veio anexado a ele uma série de questões que deveria ter sido anexada, dentre os quais a questão do impacto orçamentário e financeiro, a questão do financiamento, a questão da estrutura funcional, da estrutura humana, da estrutura de equipamentos, a questão também do cofinanciamento dentro da estrutura do próprio SUS, que é o financiamento tripartite, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal. No entanto, eu compreendo e acredito que a maioria da população também compreende que é necessário, e a ideia do prefeito é interessante, mesmo com esses caminhos que não foram, na minha interpretação, bem seguidos, não é? Mas é necessário. E aí nós gostaríamos de escutar a tua posição com relação a isso aí. É bem interessante, Carlos. Eu vou dar um passo atrás para a gente tentar dar 2 para frente. Muito bem, isso aqui é bom. A gente não conseguiu um hospital público via governo federal e via governo estadual porque o conjunto de forças políticas que permeiam Santa Cruz não foi suficientemente capaz de unir forças e trazer um mestre Vitalino para Santa Cruz. Perfeito. Quer dizer, ou seja, a gente está nesse estágio porque politicamente a gente não foi articulado suficientemente para atrair um equipamento totalmente público de saúde. Quer dizer, isso é o primeiro ponto. Se a gente tem hospital que foi novo em Serra Talhada e a gente não tem hospital novo em Santa Cruz, é porque o conjunto das forças políticas foram mais fortes o suficiente para sensibilizar os gestores anteriores de que Serra Talhada precisava. Perfeito. E Santa Cruz precisava menos. Quer dizer, a gente está nesse patamar, a gente está num patamar defensivo por não ter tido a articulação necessária para ter construído um equipamento totalmente público em Santa Cruz. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente amplia a discussão e a gente olha cidade feito Monteiro, cidade feito Queimadas, cidade feito Agrestina, cidade feito Limoeiro, a gente percebe que essas cidades, por terem uma unidade de saúde já, ela consegue capacitar no sentido de atenção secundária e no sentido de atenção terciária, no sentido de habilitar-se no SUS e vir um recurso específico para aquele tipo de atendimento que ele está se capacitando. Por exemplo, no ano de 2019, a cidade de Monteiro capacitou 6 leitos para UTI. Aí vamos para Santa Cruz. Monteiro, menor do que Santa Cruz,
e capacitou 6 leitos para UTI. Isso. Por que Santa Cruz não pode capacitar leitos para UTI? Porque ele não tem uma unidade que comporte montar leitos de UTI. Quer dizer, o SUS tem o dinheiro, existe a sensibilidade de, a cada 10 mil habitantes, ter de 3 a 5 leitos de UTI, mas se não houver um hospital na cidade, o dinheiro fica em Brasília e não é montado o leito de UTI. Por quê? Santa Cruz tem a demanda, Santa Cruz tem o recurso federal disponível para habilitar leitos de UTI, mas a gente não tem o equipamento de saúde para capacitar isso. Quer dizer, Silvano, mas não seria incompetência da equipe técnica, por exemplo, da saúde? De quê? Não seria incompetência das equipes técnicas? Não, nós não temos um hospital que comporte a habilitação desses leitos de UTI. A gente não tem. Você não pode, num hospital que está sendo atendido 350 pessoas, você dizer, não, agora vai ter UTI aqui dentro. Porque aquilo dali tem superlotação, aquilo dali tem 3 ou 4 enfermarias com 4 ou 5 pacientes dentro. Nós não temos o local de habilitar. Agora isso serve para cirurgia geral. Por exemplo, a cada 1.000 habitantes é para ter de 2 a 3 leitos. Ou seja, Santa Cruz já comporta um hospital com 300 leitos. E esse hospital que o prefeito está pedindo um empréstimo na Caixa Econômica é para 82, 83 leitos. Quer dizer, está distante, né? Ainda está distante da nossa necessidade. Brasília tem o dinheiro para internamento, para cirurgias na área obstétricas, cesarianas, por exemplo, para cirurgias eletivas, hérnia, vesícula, mas nós não temos o equipamento suficiente para absorver isso. Aí você diz, vamos supor, se eu fosse um vereador de oposição e eu quisesse botar a lenha na fogueira e eu quisesse botar, igual fizeram com, por exemplo, o Atacadão, que pediram vista, não sei o quê. Vamos supor que eu fosse uma pessoa assim. Aí eu ia perguntar, e por que o hospital municipal não está aberto para as cirurgias? Porque o hospital municipal foi construído na época de Zé Augusto, que construiu um centro cirúrgico, mas não houve o reparo e as reformas necessárias para ele continuar capacitado para pequenas cirurgias. Se a gente chegar lá hoje, quanto foi investido nos governos anteriores? Porque o teto tá ruim, porque o foco, eu sou cirurgião do município concursado e já terminei cirurgia com foco de lanterna de celular. Meu Deus do céu, Ou seja, quer dizer, não houve as reformas e as manutenções necessárias para aquele equipamento de saúde continuar sendo usado. Ô Silvano, mas aí não é contraditório, se não tem competência para gerenciar uma coisa tão pequena, não é uma coisa de um governo atual. A gente não está citando assim. É um processo. Por exemplo, se Zé Augusto montou um centro cirúrgico novo e Toninho não reformou e Edson menos ainda, quando cai a batata quente na mão de Fábio, cai precisando de foco, de carro de anestesia, de elétrico. Agora veja, se Fábio foi tentar ajeitar a UPA e quando viu não aguentava uma laje e a reforma se ampliou e transferiu tudo para o hospital municipal, e agora como é que vai abrir no meio de uma adaptação provisória um centro cirúrgico e reformá-lo todinho, onde outro equipamento está sendo reformado e lá está sobrecarregado? Quer dizer, nesse sentido tem todo o sentido, e ele tem que fazer um planejamento a médio prazo e longo prazo. Por quê? Se ele tem a ideia de um hospital novo, se ele comprar foco, carro de anestesia, piso que lá tá lá danificado, instrumentais, comprar tudo, 2 ou 3 anos ele tá com um hospital novo e ele vai fazer o quê com esse equipamento provisório? Quer dizer, ele tem que ter alternativas para absorver as demandas agora, mas ele está olhando a médio prazo no sentido uma perspectiva de frente, tá certo? E isso, todo gestor que passou e não reformou, que passou e não equipou, tá certo? Que tinha foco alugado, monitor multiparâmetro alugado, berço aquecido alugado, aí houve ao longo do tempo, tá certo? Gestores que não
investiram nesse sentido, no sentido de manter o centro cirúrgico com os equipamentos mínimos necessários e não quebrados e não alugados, para ter as cirurgias cesarianas, hérnia, vesícula, esterectomias, diversas cirurgias, como agora está parado, tá certo? Está parado por causa disso. Silvano, e qual é o papel do Conselho Municipal de Saúde ao longo desses períodos, desses governos, que deixou a forma que estaria? Ô, meu filho, você quer que eu diga bonito ou você quer que eu diga rasgado? Bonito, rasgado para o povo entender. Bonito é dizer que eles não atuaram. E rasgado quer dizer que era meia dúzia de babão balançando a cabeça pros prefeitos. Pronto. Verdade, em outras palavras, é isso. Quer dizer, não houve... todos, não é? Mas na sua maioria, né? Mas na sua maioria balançou a cabeça. Até porque se não fosse a maioria, né, as coisas poderiam ter sido feitas diferentes, se né? tivesse cobrança, e fica bem compreendido assim que, independentemente dessa ideia de Fábio, não é? Se não haveria possibilidade de Fábio ou qualquer outro, pelo que eu entendi pela sua colocação, de capacitar o quadro de fazer uma capacitação, se não houvesse para, por exemplo, UTI, como você colocou aí, outras naturezas de atendimento. Para a gente absorver demanda na área de obstetrícia, por exemplo, ter sem cirurgia, essa estrutura sem física. essa estrutura não tem. Não tem como. Não tem como. Com aquela estrutura lá, o Hospital Municipal ele tem vaga para 32 internamentos. Ora, se o SUS tem o dinheiro e capacita qualquer equipamento de saúde que dá 2 leitos a 3 leitos por cada 1.000 habitantes, se a gente tem mais de 100.000 habitantes, a gente deveria ter 300 leitos, 200 leitos. Mas a gente só tem 32. Aí como é que a gente vai habilitar internamento de cuidados paliativos, de hipertensos, de diabéticos descontrolados, de pessoas que precisam de assistência? Não é à toa que é a fila do regional. E eu vou dizer mais aprofundamento. Se não houver uma estruturação das unidades de saúde da família, disso você pode construir 50 hospitais, que os 50 vão ficar lotados, porque não é uma coisa só isolada. É o conjunto de cidades que precisa amadurecer no SUS, mais do que ambulâncias, como eu falei na audiência pública, como uma rodoviária. Se Jataúba tá assim, se Santa Cruz tá assim, se Brejo tá assim, chega uma gestante, primigesta, transfere, Fusan, Palmares, não sei onde, vai ficar superlotado do mesmo jeito. Quer dizer, cada cidade tem que se capacitar no sentido de atenção primária, no sentido de secundária, no sentido de terciária, abrindo, se Taquaritinga abrir cirurgia um dia por semana, Santa Cruz abrir um dia por semana, Jataúba abrir um dia por semana, Brejo abrir um dia por semana, vai diminuir as demandas nos hospitais regionais, nos outros hospitais, assim, fazendo com que não fique aquelas filas, não fique aqueles corredores cheios, exatamente isso, nós, dentro das limitações, pegar os recursos e utilizá-lo o melhor possível para absorver o máximo de demanda possível, para que esses pacientes não sejam transferidos para unidades maiores, tá certo? Com toda aquela dificuldade que a gente já registra quando uma pessoa é transferida. Perfeito. E essa colocação que você faz aí com relação à atenção básica, ela é extremamente importante, né? Porque tem uma narrativa própria, né? Dos pesquisadores, de cientistas e pessoas assim como você também, de que a atenção básica é a porta de entrada da saúde de um município, do estado e do país. E a gente percebe que historicamente isso em Santa Cruz do Capibaribe não foi dado a devida atenção, mas também percebe, a não ser que você tenha uma outra percepção, de que ao pensar essa questão de um hospital municipal para Santa Cruz do Capibaribe, para atendimento de média complexidade, me parece que não veio dentro desse contexto um pensar do ponto de vista de projeto para a atenção básica dentro desse novo contexto, dentro desse novo pensamento e outras coisas mais. Seria isso aí? Exatamente. E uma coisa mais profunda ainda, que trabalha aqui em 2 linhas. Ou você é situação ou você é oposição. Aí quando você é situação, aí aquelas demandas que poderiam ser resolvidas, contratar um cirurgião para vir resolver os problemas de obstetrícia da cidade, contratar um cirurgião para ver os problemas de ortopedia da cidade. Não, você faz vista grossa e aí faz aquela política de boa vizinhança, de levar para
Campina, para Monteiro, para ali próximo do Recife, que lasca o povo isso aí. Que lasca o povo. De política. Porque, que não é feito só agora. Que não é historicamente. Isso é historicamente. Quer dizer, ou seja, é importante que cada um repense suas atitudes, seus votos na hora de votar num projeto desse, seu pensamento, sabendo que a população mais humilde, ela fica vulnerável a esse sistema que só agride a população. Porque como é que o mestre Vitalino só recebe por senha e um hospital X, o de Campina Grande, recebe a qualquer hora, a qualquer momento, pagando um extra? Quer dizer, não pode disso, né? Isso aí é uma coisa que fere os princípios do SUS e fere a possibilidade de Santa Cruz ser o local que tem uma estrutura mínima capaz de absorver boa parte da sua demanda. Perfeito. Mas aí rapidinho para passar para Bosco, você fala aí de um histórico de vereadores de situação, mas aí você não falou no histórico, por exemplo, dos vereadores de oposição, não é? Historicamente e sobretudo nesse contexto de agora. Rapidinho para a gente passar para o Bosco. Exatamente. Quando eu estou no poder, por exemplo, vereadores que estavam no poder. Quando eu estava no poder, eu ficava bem caladinho, levando essas demandas para outros locais, sem cobrar o meu gestor que fizesse alguma coisa para as cirurgias serem feitas na cidade própria. Aí agora mudou de lado e agora eles levantam uma bandeira e dizem por que não funciona as cirurgias no hospital municipal. Mas antes muita contradição, né? Exatamente. É o jogo de lado em que deixa-se de perceber quem é o sofrido da situação, que é a população mais humilde. A população mais humilde de Santa Cruz é uma população sofrida e passa-se a ideia em que como 50%, 60% da população de Santa Cruz tem um certo poder aquisitivo, eles podem superar essa dificuldade com recursos próprios. E aquele 40% que não tem é o que sofre, porque a cidade é tratada como um todo, como se todos pudessem levar para Campina, todos pudessem levar para Limoeiro, todos pudessem levar para Monteiro. Não é assim. Não é assim. Uma parte da população depende do SUS. A lista de esterectomias, a lista de perinoplastia, a lista de laqueadura, de vesícula é muito grande, porque tem uma parte da população que não tem esse recurso de procurar soluções outras em outros municípios compensatórios no sentido de realização dessas eletivas que poderiam já ser feitas na cidade, tá certo? E se houver a aprovação desse projeto e a construção desse hospital com 4 salas cirúrgicas, vai ser por demais muito importante para a nossa cidade. Quer dizer, não adianta, por exemplo, agora o governo federal reequipando o aparelho de saúde que foi destruído no governo anterior federal, ter uma certa quantidade de recursos para resolver as cirurgias eletivas. Aí Santa Cruz fica debaixo da mão. Como é que ele vai absorver o recurso para as cirurgias eletivas se ele não tem um equipamento de saúde para receber esse recurso e dar andamento a essas cirurgias eletivas que estão emperradas? Não tem como. Vai lá, João Bosco, agora. Faz aí tua pergunta, faz o teu questionamento, a tua colocação para o doutor Silvano. E quem quiser dar uma ligadinha também aqui para a rádio, não é? Ou então perguntar pelo WhatsApp, o telefone é o 8194004665. Aproveitar aqui porque Romilton tá mandando um abraço a todos no estúdio. Também Bola de Paulino manda um alô pra gente que está lá em Cacimba de Baixo, pede que mandasse um alô pra quem tá em Cacimba de Baixo. Um abraço pra todos aqui aí de Cacimba de Baixo. Parabeniza doutor Silvano. Perfeito, merece parabéns. Vai lá. Bem, primeiro a importância do esclarecimento realmente de um tema como esse, né? Com uma pessoa da área mesmo, como uma pessoa da área experiente como o doutor Silvano, e até muito bom ser de fato uma pessoa local, né? Conhece os pormenores de Santa Cruz do Capibaribe, né? A demanda, todas essas questões de Santa Cruz. Então é muito interessante esse ponto, essa questão do programa de hoje. E também dizer que, claro, que ninguém é contra o hospital, né? A construção do hospital, evidentemente. É porque é um estado de loucura, né? Mas tem gente por aí que tem esse estado de loucura. Então, assim, é uma pessoa que é contra uma construção em si do hospital em Santa Cruz, ela não está no seu juízo perfeito. Então, ninguém, evidentemente, é contra, né? Mas, assim, a gente sabe que politicamente, às vezes,
pode até aparentar ser, mas de fato alguém com a sua lógica humana não vai ser contra. Mas, doutor, eu queria saber o seguinte: o senhor explicou aí muito bem essa questão da atenção básica, essa questão dos PSFs, de ter essa preocupação de ajeitar essas questões todas. Podemos dizer então que o governo municipal, no caso agora é Fábio, se fosse outro também, mas no caso de Fábio agora, como prefeito, se ele não deveria se preocupar com a construção de um hospital, deveria primeiro, de fato, consertar todas essas questões do PSF, para depois talvez se preocupar com o hospital ou não, ou podemos dizer de fato não, vai consertando o máximo que puder da atenção básica da cidade e vai tentando sim essa questão da construção do hospital. E aí eu lhe faço outra pergunta também, que foi uma questão muito importante que houve, mas me parece, pelo menos a minha visão, que houve uma questão que acontece muito em Santa Cruz, em relação à audiência pública que teve ali na Casa da Criança acho que a semana passada. Foi algo positivo de iniciativa do prefeito, que ele inclusive deveria ter feito antes mesmo de ter mandado o projeto para a Câmara, deveria ter ido para a Câmara dialogar, deveria ter passado no Conselho Municipal de Saúde, mas mesmo assim, né, ele provocou, ele fez a audiência, inclusive também teve alguma provocação de alguns vereadores nesse sentido, mas foi extremamente positivo, né? E mais positivo ainda é que ele democratize cada vez mais esse diálogo e torne esse diálogo cada vez mais transparente. Mas pode continuar. Então, assim, a audiência pública em si, óbvio, foi muito importante. Eu não estava lá presente, mas acompanhei pela internet depois da gravação. Mas assim, eu senti como se fosse, eu não vou dizer que era um comício, né? Mas assim, é complicada da forma que foi feita, porque eu particularmente entendi isso que você acabou de dizer, Carlos. E aí eu queria que o doutor Silvânio nos ajudasse nessa questão. Não teria sido mais interessante, talvez, o prefeito primeiro tivesse se sentado com os 17 vereadores, situação, oposição, explicasse os pormenores de tudo. O ponto final, finalmente, é a construção, beleza. Mas eu tenho todas as outras questões, conversasse com o Conselho Municipal de Saúde, conversasse com médicos experientes, como o doutor Silvano e como outros de Santa Cruz, todas essas questões, para depois talvez ter essa audiência pública de fato. Então, assim, eu achei que a audiência pública no dia lá foi meio complicado, que foi como se, pelo menos para mim, ficou como se fosse um jogar pra galera. Então, assim, eu queria que o doutor Silvano falasse então dessa questão. Vamos ajeitar logo os PSFs para construir o hospital ou não? Podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E se não teria sido mais interessante ter se sentado com os vereadores, ter se sentado com alguns médicos para ver alguns pormenores para depois... Bem interessante, viu, sua colocação. É o seguinte, veja, as necessidades, elas são múltiplas. Nós temos necessidade de organizar os PSFs, mas nós já temos as cesarianas que estão sendo levadas para Monteiro, para Limoeiro, para Queimadas na Paraíba. E se você tiver a certidão e a identidade como PB, a saúde da Paraíba funciona perfeitamente. Se for PB, ou seja, se você for oriundo da Paraíba, você não tem nenhuma dificuldade de ser transferido para Paraíba quando chegar lá, fazer sua vesícula, sua histerectomia, seu parto, não tem problema nenhum. Mas se você tiver sua identidade PE, para você entrar no sistema, existe esse vício de alguém levar, de alguém dar uma de bom samaritano, de alguém dizer que lá é um precinho bom, porque não existe. Eu conheço o custo do SUS. O custo do SUS, se você colocar hospital com toda a equipe, uma cesariana não sai por menos de R$2.000. E como é que fulano de tal leva por R$2.000 para ser particular? Não existe isso. Isso é aparente. Isso é jeitinho. Isso é trocado ou por simpatia, ou por dinheiro, um valor, ou por voto. Não pode ser assim. As demandas, elas surgem paralelas, tanto no sentido de saúde básica, como de atenção secundária. Isso é uma vesícula, isso é uma histerectomia, isso é um parto, isso é desse jeito. Quer dizer, ou seja, precisamos das duas formas de assistência. Precisamos da atenção básica cada vez mais estruturada, precisamos. E precisamos também da atenção terciária e secundária no sentido de média e de alta complexidade. Nós precisamos das duas coisas. Ô, Silvano, você falando aí, mas aí falando desse preço, né?
você disse que tem todo um custo. Aí agora estou lembrando aqui, estou trazendo aqui a memória aqui, resgatando uma informação que a Michelle Bolsonaro garantiu que todos os custos da cirurgia que ela fez no silicone, colocou silicone nos seios, que foi pago pelo Regis Ramos, que é um médico que realizou o procedimento dela. Inclusive, a ex-primeira-dama afirma que tanto as próteses e o custo do hospital foram bancados por esse médico. E aí, não tem caridade, não? Caridade tem, ou no mínimo marketing, né? No mínimo marketing, em cima dele que estava indo na mídia dela para se tornar um médico, quando um médico... Eu acho que eu venho ao programa e eu faço um programa de saúde e eu digo, sempre procure, ou se quiser nos procurar, procure, se não, procure um médico de sua confiança. Mas é muito difícil alguém fazer isso, porque não faz para a população em geral, né? É muito difícil. E, assim, ampliando isso, essa questão que você falou, eu tenho um projeto de ajudar menino pobre a formar em medicina e a gente está com 4 médicos formados e com 8 na faculdade de medicina. Nós só teremos uma saúde pública melhor qualidade quando o médico residir de preferência naquele município que ele está prestando assistência. Porque o médico que vem e faz um ambulatóriozinho ali, seja público ou seja particular, e depois ele pega o carro e vai embora, é uma coisa muito rápida para você criar vínculos, né? Eu tenho atendendo os munícipes e a gente pega mulher que quando diz assim, na sua casa tem alimentação, ela cai no choro, porque os meninos estão tudo passando fome. Tem que acionar a Secretaria de Ação Social para ver se vem uma cesta básica, para ver se aquela infecção é tratada, não só com medicamento que tem no posto, e tem medicamento em todos os postos, mas com a alimentação para que o sistema imunológico seja atendido. Ou seja, a gente precisa ampliar essa discussão. E aí, eleição direta para diretor de escola, eleição direta para unidade de saúde administrativa, para hospitais, e aí ampliar essa discussão do sentido democrático para que a população participe. Porque a escola pública é ruim? Porque foi ganhada. Ganhada de que jeito? Algum gestor achou que a escola poderia ser melhor e deu a escola melhor. Não. Isso é uma correlação de força. A população vai participando, vai exigindo, vai se capacitando numa discussão política ampla para que a saúde seja um pouco melhor. E quando é que ela é um pouco melhor? Quando a discussão for madura, suficiente para cobrar o gestor e desenvolver. O que é que acontecia se o Otto Ciclic não tivesse descoberto o DNA? Outro teria descoberto. Se nenhum prefeito assumiu isso no sentido de ter um hospital em Santa Cruz, seja no sentido de cobrar gestores federais e estaduais para construir um hospital público, ou seja no sentido de pedir um empréstimo à Caixa, caiu no colo de Fábio, que ele se sensibilizou nesse sentido. O que vai acontecer se os vereadores votarem contra? Não tem problema, outro prefeito vai conseguir aprovar. Isso é uma demanda que não tem como parar. A população de Santa Cruz não pode se acomodar de ser uma rodoviária, de levar para não sei para onde, não sei para onde. Quer dizer, se vai ser público ou se vai ser um empréstimo, isso é uma questão de dificuldades que deve os entes políticos madurecerem nas suas questões e ver a gente vendendo no hospital, não vendendo no hospital, a gente pedindo um empréstimo, e se não tiver dinheiro para pagar suficiente, a gente vai buscar uma venda de um hospital municipal, por exemplo, daquele da 29, para pagar um empréstimo. Mas nós precisamos urgentemente desse equipamento, porque sem esse equipamento a gente não se capacita para cirurgia, para parto, para internamento. Se a gente tem 33 vagas de internamento e a gente precisava de 200, se a gente não tiver pelo menos próximo de 100, o que é que a gente tá? A quem? A esse internamento? Vai para Bezerro interna. Tem atendimento daqueles doentes de longa duração em Bezerro. Se a gente não internar, Bezerro interna. Aí o dinheiro de Brasília, ao invés de vir para Santa Cruz, vai para Bezerros para o internamento. Por quê? Porque as forças políticas foram suficientes para ter o hospital em Bezerro, não foram suficientes para ter o hospital em Santa Cruz. E a gente só perde tempo e habilidade que pode ser capacitado no sentido terciário e no sentido secundário para, além da atenção básica, ter tanto no sentido de internamento como no sentido de
procedimentos. Perfeito. Eu vou passar para o professor Moisés, mas aí gostaria que os ouvintes, os seguidores aí os seguidores da rede social, fizessem uma reflexão em tudo que está se colocando aqui, sobretudo o que o doutor Silvano está colocando, e um foco nessa questão que ele coloca para mim, que é indispensável, Moisés e Bosco e todos os ouvintes, Caleb, é a questão de ordem política, não é? Porque a gente percebe-se aqui que em Santa Cruz do Capibaribe já teve deputado federal, já teve deputado estadual, já teve isso, já teve aquilo, não é? Já foi aliado de governo federal, já foi aliado de governo de estado, já teve de cozinha de governador e assim por diante. E a gente vê que tudo isso aí, ao invés de trazer coisas positivas para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, sobretudo no ponto de vista de saúde pública, não trouxe, não é? Enquanto outros municípios, como você aí citou muito bem, não é? Através dos gestos políticos, através da luta política, da pressão política, né? Das lideranças desses municípios, as coisas aconteceram, e aqui em Santa Cruz do Capibaribe é muito travado. Pois não, professor Moisés? Eu queria saber se você tem notícia de como foi que essas cidades que você citou aí como exemplo, de Monteiro, de Queimadas, de São Caetano, se construíram esse equipamento com recurso próprio ou foi em parceria o governo do estado? Porque a gente tem uma dificuldade do município, que é o endividamento. O município tem dívida com o CELP, o município tem dívida com o INSS, o município tem a dívida com a Previdência própria, inclusive está retirando do Fundeb no ano passado 22% e agora é 25% que está sendo retirado dessa verba que vem para a educação, para uma previdência. E aí tem precatórios com funcionário, e aí o prefeito quer 35 milhões. Mas na audiência não ficou claro, quando aqueles técnicos da Caixa Econômica, eles não explicaram qual era o endividamento do município, a forma, porque eles não sequer trouxeram uma simulação de quanto seria esses 35 parcelado a perder de vista, né? Então isso não ficou claro. Então o vereador, ele tem que ter essa responsabilidade também, para depois estar o município endividado para fazer um equipamento, construção de um equipamento, quando a gente tem um equipamento, como é o caso da UPA, que uma simples reforma, está aí há quase 2 anos parado. E aí, se for nesse ritmo, se for nesse ritmo de você executar uma obra de 1 milhão, leva mais de um ano, uma obra de 35 milhões serão 35 anos, se for nesse passo. Então, esses hospitais que foram construídos nessas cidades como exemplo, se foi com recurso próprio ou foi com parceria, porque a gente tem obras, por exemplo, foi feito aí um esgotamento sanitário, construído aí mais de quase 40 milhões. Então, não é possível captar esse recurso para construção ou fazer uma economia, o próprio município, quando tem um orçamento de quase 320 milhões? Olha, pelo que eu entendo, essas cidades, em algum momento, ela conseguiu, via estado e via município, a construção de um hospital. Santa Cruz conseguiu no passado. O Hospital Raimundo Francilino Aragão, outrora, já foi suficiente para a demanda. Mas Monteiro não cresce feito Santa Cruz. Mas tem um hospitalzinho lá que faz quase 400 procedimentos de internamento por mês. E Santa Cruz não faz, porque o hospital ficou menor. Santa Cruz foi construído um hospital no molde de 10 mil habitantes. Hoje a gente tem 100 mil habitantes. Se ele vai conseguir via empréstimo, agora você diz, o vereador ele está certo de questionar isso, mas o partidário dele ou ele é a pessoa que se beneficia para se eleger transportando essas pessoas. E por que ele não critica o colega do lado que está levando para Monteiro, ou tá levando para Campina Grande, ou tá levando para Ponto Itagino? Por que ele não critica o colega do lado? Ele tá criticando o governo que tá se endividando para colocar, mas ele não tá a favor daquele morador da Acauã que não tem R$2.000 para fazer uma cesárea e precisa fazer uma cesárea com laqueadura. Quer dizer, tá tendo 2 pesos e 2 medidas. Esse representante, ele tá representando do povo para questionar o prefeito se esse empréstimo vai trazer benefício ou não. Mas ele não está representando do povo para defender essa pessoa da Acauã que está sofrida na hora da cesárea e estão saindo uma senha para Vitória, para não sei para onde. Ele não está representando do povo. Ele só está representando do povo para questionar o prefeito. Ele não está errado nisso, não, de questionar, não. Cada um pode questionar e pedir vista 10 vezes. Isso. E o povo... Que é papel deles também, é papel, né? Dele também. Ele não está errado nisso, não. Mas ele está errado quando ele pega isso e era de um governo anterior que nem foi
batalhar em Brasília por uma unidade de saúde, nem foi bater na porta do governador para ter uma unidade de saúde, mas hoje ele questiona esse empréstimo. Mas ele não foi oposição toda a vida, não. Ele foi situação. E quando ele foi situação, ele ficou bem caladinho, vendo ele ou o colega levar a gente para os cantos. Nem ele pediu empréstimo, nem ele pediu unidade maior de saúde, nem ele capacitou a que tinha. E aí ficou esse imbróglio que vai sendo empurrado com a barriga, que algum gestor tem que se levantar e dizer: opa, minha cidade precisa de um pouquinho melhor do que isso. Ou via pública ou via privada, mas que tenha uma assistência decente para nossa população sofrida, em nome daqueles 40% que não tem recurso. Quem tem recurso, meu filho, quando fratura um colo de fêmur, liga para Campina, liga para isso, é quanto? É 6 mil, é 7 mil, já tem um médico lá esperando, opera, volta operado. Isso aí é tranquilo para quem tem recurso em casa. Agora, quem ganha só R$1.200 por mês, meu filho, o negócio complica. Aluguel, água, luz, energia. É em nome desse aí que eu tô dizendo. Para o morador excluído, tanto faz o município ser endividado ou não. Se tiver o equipamento de saúde que sirva a população mais humilde, para ele vai se beneficiar. Tá certo? Para esse aí. Ele sofre pouco se tiver endividado ou não, porque ele tem uma necessidade tão grande que, se a demanda dele não for absorvida, ele é um sofredor eterno. Aí ele fica fazendo promessa para ver se alguém ajuda, para ver. Eu me envergonho de ter rifa para fazer esterectomia. Rifa? Pelo amor de Deus, homem. Teve outro dia que eu contribuí com uma pessoa que foi fazer uma cirurgia em Campina Grande, porque não tinha o dinheiro, nem tinha o recurso, nem tinha como absorver pelo SUS. Oxe, que é isso, homem? Quer dizer que endividar, isso é dívida social. Você falou de todas as dívidas, menos o que a gente deve aos pobres para assisti-lo. Quando a gente elege um prefeito, a gente está dizendo que aquele prefeito vai buscar forças políticas e administrativas para melhorar a vida do mais simples. Mas, Silvano, essa dívida social, por exemplo, o povo vai em cima do governo Lula, que diz que o déficit público vai ser não sei o quê, e a dívida social, e a dívida com o excluído, e com o quilombola, e com o índio lá que tá morrendo de fome. Quem é que deve a ele isso? Mas, Silvano, mas é justamente isso, Carlos, rapidinho. É justamente essas dívidas, por exemplo, com o CELP, com essas empresas, com o INSS, que vai lá e cobra na justiça. E aí falta no postinho o atendimento, falta o médico no postinho, que às vezes o médico é dividido para 2, 3 postos ou mais, falta agente de saúde, porque o município diz que não tem condição de colocar a equipe completa. Bairros lá que nós temos na cidade que não tem a cobertura 100% garantida pela UBS. Então, essas coisas assim tão elementares, e aí, ao mesmo tempo, vende-se uma ideia de que o hospital, a construção de um prédio novo, vai ser a solução, porque ninguém mais vai para Campina, ninguém vai mais para lugar algum. Mas veja, olha, isso que você está dizendo que falta, eu não vou dizer a unidade não, mas há unidades aqui no município que tem um grupo de WhatsApp, a unidade, que nem fila não tem. Ou seja, tem coisa funcionando a contento, que a pessoa diz: o médico chegou. Aí o médico chegou. E aquelas 15, 20 pessoas que são atendidas sem fila, sem abuso, sem dar fora no paciente, atendendo adequadamente, e tem toda a medicação da atenção básica. Quer dizer, você está dizendo uma coisa, que boa parte da atenção básica está funcionando a contento. Claro que nós precisamos cobrir 100%. Isso. Mas se a gente melhorar mais ainda, os espaços físicos, por exemplo, melhorar, entendeu? Precisa melhorar, são limitados, mas assim, a equidade de pegar aqueles mais pobres e proteger, tanto na atenção básica, como no sentido secundário e terciário da complexidade, a gente tem uma boa parte. Aí, se a gente não fizer isso, a gente não absorve. Eu tô dizendo a você que quem tem dinheiro não morre em fila, não. Mas quem não tem, a mulher tá esperando até 41 semanas. Agora a gente viu em Surubim e viu uma mulher, morreu a criança, e a mulher, por que aquilo ali? Vai, aí não tem vaga para absorver a demanda, volta para casa, não tá em trabalho de partão. Eu tenho operado na cidade e inúmeras vezes eu opero e a mulher não tem uma gota de leite daquela criança. Aquilo não é uma cesárea eletiva, não. Era eletiva aparentemente. Aquilo era uma urgência. E se a família não tivesse tido recurso para fazer aquela cesariana particular, aquela criança poderia morrer dentro do útero. E perfeito. Isso com a população pobre é diariamente. Entendeu? Essa dívida de CEP, não sei o que, isso o gestor
ele vai fazer o possível, enxugar, ser honesto, não desviar dinheiro, para fazer o melhor aplicabilidade possível dos recursos. Vai faltar recurso? Vai, porque a saúde, se você tiver 100, precisa de 200, tiver 200, Carlos aqui já foi secretário de saúde, ele sabe que as despesas são maiores do que aquelas demandas que existem, mas dentro das demandas, ele utilizando bem os recursos, ele vai fazer uma gestão melhor possível. Agora, perfeito. Que não pode é assim, uma parte da população não tem acesso a cirurgia eletiva, não tem acesso a uma cirurgia de colo de fêmea, não tem acesso a isso, não tem acesso àquilo, e vai continuar sem acesso porque a gente não tem um aparelho. Se eu quiser contratar um ortopedista para fazer cirurgia em Santa Cruz, eu posso hoje. Eu tenho dinheiro de contratá-lo, eu posso. Não, eu não tenho equipamento de saúde. Se eu quiser botar 2 leitos de semi-intensiva aqui, eu posso. Não, eu não tenho equipamento de saúde. Agora, se o equipamento de saúde pudesse vir público, era bom. Mas você já viu, com todo respeito, Cabecinha e Boca Preta junto, para vir junto um equipamento de saúde? Não, eles brigam do lado. Sendo do meu lado, eu quero que tenha. Mas sendo do lado oposto, eu não quero que tenha, não. Porque se tiver, o outro é que vai pegar nome. Infelizmente, eu tenho que dizer isso a você, meu filho. Que a desunião é em nome do partido. O cacique do partido diz: a mola aí, o máximo que puder. Pede vista aí 200 vezes. Eu não quero 100, não. Eu só quero 200. Tu peça vista para atrasar, para não ter no governo dele. Porque se fosse no meu governo era bom, mas no dele não presta, não. E é assim, infelizmente, meu filho, eu dizer. Aí, dando sequência, Silvano, ouvintes, Moisés, Bosco, o nosso amigo Caleb, essa questão que Moisés levanta é uma questão importante, também diz respeito aos vereadores de procurar identificar a questão de quadro de dívidas históricas do município de Santa Cruz do Capibaribe, mas também, por outro lado, eu entendo que não significa dizer, como você aí coloca de uma forma bem melhor, de que mesmo em razão da existência dessas dívidas, não deve se deixar de se contrair uma outra dívida para atender justamente essas pessoas que necessitam, né? Agora é preciso o quê? É preciso também aplicar um planejamento melhor, é preciso praticar o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, não é? É preciso inclusive cobrar impostos de CELP, cobrar impostos de Compesa, não é? Porque você sabe, a CELP, ela tem a posteação, ela tem a fiação, não é? Que leva a energia para os respectivos lugares, mas no entanto, ela não paga o tributo da utilização do solo urbano e do espaço aéreo. E não é de hoje, não é? Eu não sei se o prefeito, aí o Fábio Aragão, e se a secretária de Finanças, deu um branco agora no nome dela, Janaína, não é? Se tem se preocupado com esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, existe uma dívida com a Compesa, mas aí eu pergunto, o município, por exemplo, está cobrando a utilização do solo urbano que a Compesa utiliza com as suas canalizações de água, etc. Então é preciso ver essas coisas para melhorar a receita própria do município. Mas aí nós já estamos quase aqui chegando ao final, não é? Então eu te pergunto uma coisa, mesmo não tendo trabalhado alguns elementos do ponto de vista estratégico, do ponto de vista programático, no sentido de ver a questão de manutenção, a questão de recursos, a questão de impacto financeiro, a questão, enfim, que precisa-se para fazer com que o hospital funcione. Eu acredito que isso era para ser previamente trabalhado. Uma vez que não foi, paciência, não é? Mas aí isso vai ser preciso ser trabalhado. Por exemplo, nós temos aqui no nosso entorno, em termos de micro-região, e municípios também da Paraíba que se utilizam dos serviços aqui de Santa Cruz. Como é que vai se estabelecer, por exemplo, essa relação municípios aqui do entorno para fazer a utilização desse serviço? Vai ser uma utilização como se faz? Vai ter um consórcio, não é, entre esses municípios? Que conselhos você daria, que ideias você daria aqui para os ouvintes que o prefeito, não tendo feito isso,
como é que ele deveria trabalhar essa questão, sobretudo da questão do financiamento dentro do sistema tripartite. Eu escutei certa vez aqui num programa, nos programas, a nova secretária de saúde, a Simone Aragão, não é? Dizendo da preocupação dela com a questão da atenção básica, e oxalá que se faça isso mesmo, que se tenha essa atenção, porque é a porta de entrada, não é? Mas aí eu também vejo aqui uma agente comunitária de saúde, que eu não vou dizer o nome dela. Ela perguntou o seguinte: onde é que o doutor Silvano tá vendo essa UBS com essas eficiência, com essa eficiência, não é, que você coloca? Aí é uma resposta tua aí. Então me fala aí um pouco dessas duas questões e depois a gente passa para João Bosco. Dom Bosco é danado. Só se for o Dom Bosco o vinho. É interessante isso que ela falou. É o seguinte, veja, na Fusan, o Hospital Jesus de Nazareno em Caruaru, ele é um hospital do estado, referenciado para mais de 52 municípios. Isso significa dizer que em questões, por exemplo, da saúde materna e infantil, onde um município não se habilita a resolver sua situação, o estado cobre essa pactuação. Certo. Quer dizer, isso significa dizer que se Jataúba resolver mandar a gente para cá, vai haver uma pactuação normal do SUS, viu? Entre Santa Cruz e o estado, para que Jataúba, ao invés de mandar paciente para Fusan, que é um hospital do estado, venha para Santa Cruz. Existe esse dinheiro já para a assistência materna infantil. Perfeito. Quer dizer, é bem interessante isso. Quando um município não se habilita de ser de desenvolver assim a captação de média complexidade e de alta complexidade, existe no sentido do estado e no sentido federal esse recurso para outro local habilitar. E aí vai ser normal isso. Se aqui a gente absorver gente de Jataúba, de Brejo, de Taquaritinga, de Toritama, ao invés de ir para Recife, vir para Santa Cruz, o recurso que sai de Brasília e vai para Recife, vai sair de Brasília e vir para Santa Cruz. Isso é normal, tá certo? O sistema flui desse jeito, né? Exatamente. E essa pessoa, esse agente comunitário de saúde, existe a funcionalidade das equipes. Agora veja, nos bairros em que a demanda é muito grande, a gente sabe que precisa de mais de uma unidade para cobrir. Eu já fui médico do Santo Agostinho. E quando chegou lá, o atendimento, se botasse só 15, era briga no tapa, meu filho. Porque a pessoa dizia: eu tô já morrendo e eu quero ser atendido. Tinha que ampliar para 20, para 25, para 30, ou se não, botar mais equipes para absorver essa demanda. Agora, onde é que existe boa parte das demandas das unidades de saúde de famílias são organizadas e tem toda a medicação. Essa agente comunitária, eu não sei o que ela quer não, mas, olha, em todas as unidades, minha filha, tem azitromicina, tem cefalexina, tem amoxicilina, tem dipirona, tem paracetamol, tem ibuprofeno, tem soro fisiológico, tem soro para lavar o nariz, tem os corticoides todos, tem os xaropes todos. Isso tem em Santa Cruz, minha filha. Mas o médico também está presente. E tem o médico presente. Agora, dentro dessa lógica, os bairros. Mas isso é muito limitado. Né? Os bairros que tem uma demanda grande, já cabe outras unidades de saúde da família, porque também não pode bagunçar e botar o médico para atender. Porque os médicos experientes não querem ir para o municipal para ficar 2 ou 3 médicos atendendo 350, 400, porque a demanda é muito grande, meu filho. Tá? É desumano você atender em 5 minutos e não ter o tempo de tomar um banho. O médico é gente. Mas em 5 minutos também não faz um bom atendimento. Não faz um bom atendimento. E se ele atender em mais, ele não absorve a demanda. Aí fica do lado de fora falando e dizendo que tá com dor e o médico não tá atendendo. Mas aí não seria necessário, em vez de 2 ou 3 médicos, ter 4 ou 5? Por isso que eu tô dizendo. Aí não pode botar 4 ou 5 na mesma unidade, senão divide os horários e no final fica a mesma coisa. Tem que ser em unidades separadas. É isso aí que eu tô dizendo. Por exemplo, se botar 4 médicos numa mesma unidade, aí divide o horário, aí cada um fica com 6 horas. A demanda vai ser a mesma. Vai ser muita gente para um médico só. Agora,
Se descentralizar e botar 3 médicos em cada unidade e tiver 2 unidades atendendo clínica médica separada, tal bairro, vai para aquela unidade e outros bairros vão para aquela outra unidade. Aí a demanda diminui e a medicina começa a fluir de maneira mais adequada. Moisés ainda tem uma colocaçãozinha para fazer. Moisés hoje ele tá medonho. Não, a gente estourou aqui, né, o tempo, né? A gente estourou já. Como é que a gente faz, Caleb? Pronto, enquanto o nosso querido Egídio Amorim chega aí também para fazer o seu programa. Silvano, não, a questão é a seguinte: dia 20 de dezembro, Simone Aragão assume como secretária da Educação. Qual é a sua avaliação em relação... Saúde. É de saúde. Eu falei educação, foi? Foi. Então, ela assume a Secretaria de Saúde dia 20 de dezembro. Então, qual é a sua avaliação da gestão dela frente à secretaria e se ela era o melhor nome para assumir esse posto? Aí danou-se. Isso aí. Avaliação sim, agora o melhor nome é um negócio. O melhor nome é ter que perguntar a Fábio. Olha, presta atenção. O melhor nome era ele, então. Veja, não é isso não. É o seguinte, não, veja. Diga assim brincando. Olha, é o seguinte, veja. O que é que eu não vejo como um bom secretário, qualquer um que seja? Aquele que seja um fantoche. Ó, eu já fui chamado para ser diretor médico de um canto aqui da região. Não foi Santa Cruz, foi de um canto. Aí eu perguntei: você quer que eu seja diretor com autonomia ou sem autonomia? O que é autonomia? Toda vez que eu contratar um médico que você disser que é ruim, eu vou botar outro no lugar. Agora, se ele exigir mais dinheiro, a gente tem que negociar e pagar. Seja via um ambulatório paralelo, seja o que for. Porque senão eu fico na mesmice. Eu contrato um médico, aí eu acho que ele não é adequado, aí eu boto ele para fora, aí eu vou contratar outro, aí eu quero a qualidade melhor. E qualidade melhor quer dizer, quer ser melhor remunerado. Perfeito. Isso é normal. Aí secretário de saúde é uma coisa que tem fatores positivos sendo Simone e não sendo positivo sendo Simone. Mas eu vou falar do positivo que você perguntou, que é bom. Ela tem autonomia. Autonomia para quê? Para, junto com o Fábio, ter decisões coesas e ser sensibilizada a resolver certos problemas que, se for uma secretária sem autonomia, ela não decide absolutamente nada. Além de uma secretária sem autonomia, também não sei, que eu acho que não é o perfil dela, ela tem andado por aí, eu tenho visto, mas a secretária de gabinete. Nós tivemos aí 2 anos com a secretária de gabinete. E aí, e eu digo a você... que não atendia as pessoas, não atendia médicos, não atendia... Tudo... Eu não sei como é que se sustenta uma criatura dessa por 2 anos. Mas tudo assim, mas tudo vamos lá. É quando as forças... Aí é que eu digo, ter uma secretária boa é o resultado da cobrança das pessoas em relação ao prefeito para mudar se tiver errado. Por exemplo, você tentar falar com a secretária e você manda recado no Zap, e você diz a demanda que é, e não sai resposta nenhuma, é ruim. Mas sendo uma pessoa muito ligada ao prefeito, o medo de chumbo grosso faz com que ela seja mais ativa. Oxe, como é que você tem uma secretária que você quer falar com ela, ela não atende, aí isso aí não atende, aí manda a demanda, ela não resolve, aí fica ruim, porque em nome da autonomia. Se for para dar autonomia, é bom que seja uma pessoa bem ligada ao prefeito e que de grande responsabilidade feita Simone, de forma que ela tem que se sensibilizar, porque chumbo grosso nela não vai pegar nela, vai pegar no irmão. Isso aí é prefeito, direto. E já outros secretários, é muito comum secretários que vêm de fora, aí vem, faz um trabalho, mas ele tem autonomia, é um coitado. Se ele quiser mudar um agente comunitário de saúde, ele não pode, porque não deixam. Aí é difícil. Carlos foi secretário. Se ele não tivesse tido a boa parte da autonomia que a função permite, ele não tinha feito um monte de coisa. Mas acontece que a caneta era dele, como ele tinha parte da autonomia, ele teve parte da liberdade de fazer o que ele pôde fazer dentro daquela pasta. Eu gostei de Simone nesse aspecto. Não adianta deixar uma pessoa por fora, botar uma pessoa qualquer pessoa, e não dar autonomia àquela pessoa, de forma que boa parte dos problemas e das demandas que surjam, ela não pode resolver porque ela não tem autonomia. O principal é vontade de fazer e autonomia para fazer, porque bem intencionado todo mundo é. Nenhuma secretária quer ser mal avaliada, mas ela tem autonomia para aquilo, ou tem uma vigilância em cima dela para que aquelas demandas que o prefeito acha que são interessantes está sendo resolvida, ou
a pessoa pede uma coisa a ela e daqui a 2 meses não tem, daqui a 6 meses não tem, daqui a 2 anos, feito que ela falou, não tem. Aí é difícil, né? Perfeito. E aqui tem também uma outra pessoa que ela não quer se identificar, mas ela diz que raramente falta medicamentos. Os medicamentos são sempre supridos nas unidades básicas de saúde. Eu me sinto bem nessa parte de ter as medicações, porque quando a pessoa é assalariado, uma azitromicina com um xarope, com isso, daqui a pouco dá R$200. 1 quilo de carne é 35 e a população, boa parte, não tem o dinheiro de comprar o quilo de carne, tem o dinheiro de comprar um antibiótico. Pois não, aí verdade. Já ajuda bastante. Mas veja bem, eu vou passar para Bosco, mas aí eu gostaria que você fizesse aí uma junção com a pergunta de Bosco, no que eu te falei com relação ao que é que você aconselharia ao prefeito, o que você aconselharia a Simone, o que você aconselharia também às secretarias afins, porque isso tem que ser trabalhado não só do ponto de vista da Secretaria de Saúde, como você muito bem colocou, educação, assistência social, eleição diretas para diretor de escola, não tá botando, por exemplo, não tá fazendo pressão, que isso é histórico, né? Para que se coloque o presidente do Conselho Municipal de Saúde ou de outro conselho que seja única e exclusivamente ligado ao prefeito, tá entendendo? Porque na maioria das vezes vai ser aquela pessoa que vai presidir no sistema lagartixa, tá entendendo? Então, que aconselhamento você daria? E dentro desse aconselhamento, o aconselhamento que você daria aos vereadores, não é? Mesmo sem essas informações, mas essas informações vão ter que chegar no seu momento, uma vez que não chegou, mas vão ter que chegar no seu momento certo, não é? E não é porque essas informações chegaram que deva agora se não dar devida relevância a essa ideia do prefeito. Vai lá, Bosco. A minha pergunta bem rapidinho é a seguinte: o senhor falou sobre essa questão, por exemplo, do Hospital Mestre Vitalino, que poderia ter vindo para Santa Cruz, já na época tinha demanda, tinha recursos federais, faltou então essa força política, por isso que foi a Caruaru. Atualmente nós temos os 3 grupos políticos de Santa Cruz, até o senhor citou há pouco: Cabecinha, Boca Preta e os carneirinhos, ou não, dependendo do ponto de vista, já agora que não é mais Alain Carneiro não é mais líder do grupo, né? Mas os 3 grupos políticos, o Verde, apoiaram a atual governadora Raquel Lira. Então, em relação ao governo estadual, não há desculpa no sentido de força política, porque os 3 estão aliados à governadora. E no caso do governo federal, o governo anterior é um governo que sucateou quase tudo, inclusive a saúde, e era negacionista, como todo mundo sabe, né? Mas aí o governo atual federal poderá, deve ter esse olhar melhor, com certeza, como já teve no passado. Teve suas falhas também, evidentemente, mas tem um olhar melhor para a questão da saúde. Então eu queria que o senhor também falasse essa questão assim, não há desculpa mais nessa questão da força política. Tem demanda, tem recursos e agora tem força política, né? Ou pelo menos deveria ter. Aliança política, né? Força, historicamente, nunca teve, porque se tivesse força, como o doutor Silvano disse aí, tinha feito as coisas, não é? Como aconteceram em outros municípios. Olha, uma vez eu estava dando uma aula na Federal de Alagoas, eu era professor de neurofisiologia, e um aluno me questionou e eu disse: eu queria ter metade da sabedoria que você pensa que tem. E é justamente as forças políticas, eles permearam para o lado de Raquel, mas Petrolina também botou força para o lado de Raquel, não sei onde botou força para o lado de Raquel, e é justamente a união dessas forças com uma agenda propositiva. E aí eu vou entrar com Carlos. Carlos foi bem usado nessa pergunta dele e eu achei muito interessante, fazer uma agenda propositiva. O hospital sendo aprovado esse empréstimo, o prédio vai estar construído em quanto tempo? Vamos supor 3 a 4 anos. Com a experiência que eu tenho, não constrói menos que isso. Não adianta dizer que em 2 anos um hospital está pronto, que se for a empresa que vai estar construindo a UPA, está reformando. Não, mas olha, a UPA, me permite eu dizer, você falou várias vezes aí, olha, presta atenção. Foram botar uma laje na UPA onde as colunas não aguentavam a laje, homem. E aí foi inocência de quem pegou, ao invés de botar só um telhado com telha de brasilite grossa, inventou de botar uma laje numa estrutura que não cabia. Aí veio, quando foi feita a UPA... Não cabia porque não fizeram que prestava. Não fizeram que prestava, exatamente. Anteriormente. Né? Aí, aí veja, também aí por isso que tá desse jeito. Pra... aí tem que organizar e demorar mais, porque se você botasse uma laje numa estrutura que não cabia, ia cair.
Se a pessoa que visse, por exemplo, se eu fosse um gestor na época e eu tivesse visto, e eu sabia que era daquele jeito, botava só o telha de brasilite grossa e a UPA tava funcionando já. Mas só que não. Disseram, não, vamos fazer bem feito. Vamos botar uma laje para nunca mais ter problema de infiltração. Só que quando foi botar a laje, as colunas não suportavam a laje. E a empresa deixou e aí deu esse imbróglio aí que você está dizendo. Mas quem vai fazer bem feito para corrigir uma coisa que tinha sido errada, demora. Para fazer bem feito. Agora, para fazer enrolação, aí vai de qualquer jeito. Em relação ao que você falou, Carlos, os gestores têm que fazer uma agenda. O que é para ontem, o que é para hoje e o que é para 3 a 4 anos feito o hospital. E tem que haver um sentar com o vereador no sentido, juro vai haver, se tiver um empréstimo, vai haver juro, claro que vai haver juro. Para 3 ou 4 anos, essas forças políticas são capazes de trazer um hospital para cá? Não, isso é pouco. Voto, ou a pessoa tem nome, ou tem credibilidade, ou infelizmente compra, meu filho. Parte dessas forças aí são corroídas. Se sair na rua sem gastar um conto, não tem um voto. Portanto, esse negócio de dizer que é azul, é verde, é não sei o quê, é quem tem nome e respeito. Quem tem nome e respeito, com um mínimo de gasto, feito Lula. Lula ganhou com respeito. Com um mínimo de gasto e inteligência política, juntou as forças e derrubou um governo que não deveria ter nem subido. Mas tem que ter nome e respeito. Se não tiver, é diferente. Essas 3 forças políticas aí, talvez dê uma, juntando as 3. Tá certo? Então metade de uma. Metade de uma, exatamente. Agora, veja, aí em relação a Carlos foi muito feliz nisso, forças propositivas. Como é que eu posso abrir cirurgias nesse intervalo de 3 ou 4 anos para a mulher que está gestante hoje ou vai ficar gestante o ano que vem ter a assistência? Existem as maneiras de fazer isso. Vai habilitar, como é que a gente pode habilitar o maior número de saúde da família possível para os bairros serem amplamente assistidos na atenção básica o melhor possível? Isso é básico. No sentido de democratização, o que é que pode democratizar? Por que diretor de escola não é eleito, já que Maceió é uma cidade que já tem 200 anos que é eleito? Porque a educação só vai funcionar adequadamente quando o professor vê no diretor uma pessoa concursada, eleita e uma pessoa habilitada. Se for colocado, pode o gestor botar um bom diretor e ele ser respeitado. Ou pode botar um diretor que é fiel a ele, mas não tem um respeito na categoria e não faz uma boa gestão naquela escola. Perfeito. E a gente precisa desmontar esse palanque político no sentido dos vereadores. O que é que você quer? Como é que a gente pode ajudar o município? Como é que a gente pode melhorar no sentido de abrir cirurgia, no sentido de dar as explicações? É claro que juro, quando a pessoa compra uma casa e bota financiado em 20 anos, não pergunte isso não, que vai custar 2 casas. Isso é normal, isso né? É normal, não assim. Pergunto o óbvio não. Porque isso aí é porque, Silvano, óbvio. hoje, Silvano, o município não consegue construir nada com recurso próprio, porque diz que não tem recurso, que não tem dinheiro. Nem o município de Santa Cruz, nenhum outro município. Se for sem recurso estadual e federal, constrói muito pouco. Mas veja as demandas que a gente precisa organizar. Tem uma parte que, se a gente tem um hospital municipal que disser, não, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar o empréstimo e vamos construir o hospital em 3 anos, e daqui para lá a gente vai fazer uma agenda propositiva no sentido de abrir cirurgias nos diversos segmentos, no sentido de ver a frota de carros alugados na educação, por exemplo, ônibus. Como é que eu vou pedir ajuda aos deputados federais para vir o ônibus, para não precisar ser um ônibus locado, para economizar dinheiro, para melhorar a educação, porque não pode passar para a saúde não, o dinheiro, né? O dinheiro é tabelado para cada setor. E aí essa agenda é propositiva. Doutor Silvano, Moisés Américo, João Bosco, estourou, né? O tempo estourou, não é? O nosso amigo e companheiro Egídio Amorim já está aí para fazer o seu programa. Boa tarde, os finalmente aí de vocês. Boa tarde. Encerrar. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos e reflitam, né? Fale com o seu vereador, fale com seu sensibilizar no sentido de a melhor proposta vir
para a população mais pobre. Eu penso sempre Perfeito. no mais pobre, porque o rico sabe sai de todo E jeito. nunca se esqueça de tudo que o doutor Silvano falou, mas sobretudo daquela historinha de que no sertão aparece, na Paraíba aparece, em São Caetano aparece e em Santa Cruz não aparece. Em Santa Cruz não aparece porque os políticos daqui não têm liderança e os políticos daqui que apoiam os políticos de fora e que se elegem também são uma outra coisa muito negativa, porque se fosse positiva, pela quantidade de deputado federal que se passou aqui nessa cidade, tá entendendo? Deputado estadual e essa coisa toda, senador, o diabo quatro, tá entendendo? Isso era para ser diferente. Bem, queria dar boa tarde a todos, agradecer a presença do doutor Silvano por essas palavras de esclarecimento, inclusive a minha mãe, que sempre escuta o programa, lhe parabenizou pelos esclarecimentos, e Jailson também, que é nosso ouvinte. Hoje ele não estava ouvindo em casa, mas viajando no seu carro, estava ouvindo o programa. Deus abençoe a todos. Ótimo. Um abraço a todos e todas e com a graça de Deus para